Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente. Vamos lá, olha, aula de língua portuguesa para o sétimo ano C, aula 26, e o assunto de hoje é gênero textual crônica. Tudo bem? Sou a professora Nina, estamos aqui para mais uma aula, vamos lá? Bom, primeiro, o que é crônica, né? Bom, crônica é um gênero textual, né? O que é um gênero textual mesmo, gente? São gêneros de texto, tipos de texto, cada um tem uma função e tem características diferentes, tá bom? E aí, então, a crônica é o seguinte: crônica é um gênero textual típico dos séculos XIX e XX e XXI. O que quer dizer isso? Século XIX, isso, nossa, lá 1800 e alguma coisa. Século XX, né, 1900 e alguma coisa. E século XXI, a partir do ano 2000, tá? Normalmente sendo encontrada em jornais ou revistas. Então, os locais, né, que você costuma ver crônicas com muita facilidade, é em jornais ou revistas, tanto aquelas impressas como na internet também, tá? Em muitos casos, voltando aqui para o nosso texto, ó, célebres cronistas, aqueles que ficaram famosos por fazer crônicas, tais quais, aí temos dois autores aqui, Lima Barreto, que é do final do século XIX para o começo do século XX, né, ele é carioca, e o Luiz Fernando Veríssimo, que a gente sempre vê crônica dele, que as crônicas são maravilhosas, a gente sempre está usando, tanto os professores, né, usam, como os alunos também gostam. E eles reúnem suas crônicas em livros, tá? Normalmente, como essas crônicas são impressas e publicadas em jornal, então é ela sozinha lá no meio do jornal. E aí, até que depois de escrever várias crônicas, esses autores juntaram tudo num livro só, beleza? Bom, vamos lá para as características da crônica, então. O fator principal que define a crônica é a sua temática, é o tema dela, qual é o assunto. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades e das pessoas, né, gente? O que é o cotidiano, gente? O dia a dia, aquelas coisas que acontecem normalmente no dia a dia da gente, né? Coisas banais, coisas simples que acontecem, podem servir de inspiração para fazer uma crônica, tá? Um bom cronista é aquele que narra situações banais, olha lá o banais, sob uma ótica particular e criativa. Então, assuntos bobinhos, vamos dizer assim, que normalmente você olha e fala, a pessoa tira esse assunto e faz uma história bem interessante, bem legal. Bom, é comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. Sempre tem uma coisa engraçada ali, que aí você fala, nossa, olha que legal, né? E aí você dá uma risadinha, beleza. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. O que é coloquial, gente? Coloquial é o contrário do formal. O coloquial é aquela linguagem do dia a dia, aquela que pode incluir gíria, pode incluir palavras cortadas como tô, tá, né? Tá lá. Onde tá sua bolsa? Tá lá, entendeu? E simples, porque ela é bem fácil de entender. A leveza na linguagem é típica do gênero, ou seja, não é nenhum assunto profundo, sabe? Aquelas palavras pesadas, nada disso. Normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs, né? Hoje em dia, blog é muito comum, né? Porque a gente usa muito internet, a internet virou um veículo de comunicação, então crônicas também são publicadas na internet. Olha lá, e tem mais características aqui. Bom, a crônica, ela é uma narrativa curta, ou seja, poucas páginas, nada muito longo como um livro ou um romance. Linguagem simples e coloquial, como a gente já viu agora. Poucos personagens, se houver, às vezes não tem um personagem, tem só alguém falando sobre alguma coisa. O espaço é reduzido. O que é espaço, gente? Quer dizer que é pequenininho? Não. Por exemplo, só acontece em um lugar. Numa sala de aula. Na sala da casa de alguém. Não é como um livro que às vezes acontece. Começa na sala de aula e termina na casa do Joãozinho, aí depois vai para uma fazenda, não sei de onde, entenderam? O espaço onde a história é desenvolvida é que é reduzido. E os acontecimentos do dia a dia, gente, aquelas coisas banais, sabe? Derrubei um prato, pode ser uma boa inspiração por alguma razão. Vi um cachorrinho atropelado, um gato que, sei lá, entra na minha casa para comer a comida do meu cachorro. Eu já vi isso aqui em casa acontece. Então esses fatos banais que se você contar para alguém não vira nenhuma história, você pode só comentar. Na mão de um bom cronista pode virar uma história, tá? Vamos lá. Tipos de crônica.
É possível dizer que existem dois tipos de crônica, as narrativas e as jornalísticas. Qual que é a diferença, gente? A narrativa é aquela que vai ter as características do gênero narrativo, ou seja, personagens, tempo, espaço, primeira narrador, essas coisas. Então vamos ver embaixo, olha lá. Crônica narrativa. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário, ou seja, de obras que são, vamos dizer assim, inventadas, né? Pode até uma basezinha na realidade, mas ela é de ficção, na verdade, né? Marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual pessoal do cronista, como a gente já falou, né? Ele que vai pegar esse fato banal e interpretar do seu jeito. E aí tem a crônica jornalística, que é diferente da outra, porque a outra, a narrativa, você pode inventar fatos. Na jornalística, não, né? Então vamos lá. Diferentemente da anterior, as crônicas jornalísticas misturam as tipologias textuais narrativa e argumentativa, ou seja, ela até dá uma narração de alguma coisa ali, tem os personagens, alguma coisa assim, porém ela tem pontos de vista, ela argumenta, ela defende pontos de vista, tá? Isso porque, a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e desenvolvem teses e argumentos, ou seja, ele faz despertar a nossa consciência e a nossa percepção para a gente entender ou melhorar as nossas condições, melhorar alguns aspectos da nossa vida, entender melhor as circunstâncias de várias situações, e aí a gente ser mais humano, né, ser mais carinhoso com as pessoas, só um exemplo, tá? Normalmente, as crônicas jornalísticas abordam assuntos de relativa importância social. Vamos supor, por exemplo, acontece de ter um morro que desabou e matou algumas pessoas numa casa que ficava embaixo. Isso é um fato jornalístico. Agora, o que é uma crônica? A crônica é a pessoa, o jornalista, né? A pessoa que escreve a crônica. Tomar consciência desse fato e começar a falar aqui sobre as dificuldades de quem mora ali, pegar as pessoas que morreram, a família daquela pessoa, contar fatos relativos a isso, enfim, aí já vira uma crônica, tá? Bom, aí tem uma charge que está no livro de vocês, olha só. Um ponto de ônibus, né? Olha a plaquinha do ponto de ônibus ali. E é uma cidade grande, olha o tanto de prédio que tem lá atrás. Aí um senhor do lado de cá com um jornal lendo assim: violência aumenta no carnaval. Só que ele tá com um guarda-chuva, e o guarda-chuva cutuca um outro senhor do outro lado. O que esse senhor pensa? Que ele está sendo assaltado, que é uma arma, e levanta os braços, né? Sinal de defesa. Ó, tô tudo certo, levantei a mão. Aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha só o que está na violência, aumenta no carnaval, que está desenhado no jornal, ali, a manchete do jornal que o senhor está lendo. Bom, então, sinal que numa cidade grande, o que ele está querendo dizer aí? Tem muita situação de violência, né? E aí, o outro ali já pensa logo, logo, que alguém espetou ele por trás, já é uma arma e ele está sendo assaltado, tá? Olha lá, podemos dizer que a charge faz um retrato da sociedade, onde a violência vem aumentando nas cidades, o que faz com que as pessoas se sintam inseguras. Não é isso, gente? Eu não tenho segurança para andar na rua depois de uma certa hora, 9, 10 horas da noite, qualquer rua que eu quiser passar. Eu tenho medo de ser assaltada, eu acho que todo mundo tem. A gente passa quando é obrigado, né? Então vamos lá. Percebe-se claramente isso quando observamos os cidadão, gente, tira esse S aí, que levanta as mãos para o alto quando sente algo tocando suas costas, pois imagina que isso é um assalto e o que tocou seja uma arma. Claro, né? É automático, ele já pensa logo que é uma arma. Observe também o título do jornal que o outro cidadão está lendo, que faz uma referência direta a esse aumento da criminalidade. Então a pessoa já está preparada para o pior, né? Bom, a gente tem também a crônica humorística, aquela que só está mais preocupada em fazer uma graça mesmo, né? Tanto nas crônicas narrativas quanto nas jornalísticas, é muito comum que o humor seja uma das tônicas do texto. O que é tônica, gente? A parte principal. O uso da ironia, de comparações inusitadas, ou seja, diferentes, ou ainda a tematização de assuntos cômicos, colocar temas ali. Assuntos cômicos, por excelência, são algumas das técnicas usadas pelos cronistas, tá legal?
Bom, sobre o gênero crônica é isso. Na nossa apostila, vocês vão ver que tem assim crônicas de fatos cotidianos, né? E aí é o seguinte, é isso, você pegar uma notícia no jornal, você que eu falo é o cronista, tá? Não é você aí, aluno, não. É o cronista, é, de alguma maneira, alguma notícia do jornal chamou a sua atenção e ele percebe que ali tem uma história a ser contada, e aí ele vai contar uma história, meio ficção, meio baseado na realidade, ou só baseado na realidade, contando aqueles fatos que aconteceram ali para as pessoas é, ficarem mais atentas, se sentirem mais próximas umas das outras, para comover as pessoas em alguns momentos, dependendo da situação. Certo, pessoal? Então é basicamente isso, tá? É, por favor, façam as atividades, mandem para mim as fotos, tá bom? Beijo, até a próxima.